Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba e estamos falando de uma seleção do São Paulo Futebol Clube. A coisa vai ferver agora e o São Paulo vai se transformar numa seleção. E eu não tô brincando com vocês aqui não, você vai ver. Vem falar comigo sobre o Oscar agora e também sobre o Wendel, que já tem fontes cravando que ele inclusive está fechado com o São Paulo. Tá bom? Tá bom ou não? Que ele já chegou pra assinar. É isso mesmo. Além do Oscar e também do Wendel, eu quero falar como é que foi uma conversinha que o Júlio Casares teve com o Zubeldia, que também me encheu de esperança, sabe? Não parece que estamos uma nau à deriva, um barco à deriva afundando no meio do mar. Não, acho que o São Paulo agora, o comando aparentemente do Júlio Casares apareceu. Então vai ser sim um vídeo muito top, eu estou empolgado e eu quero que você fique também. Se você não for ficar, aí você me fala por quê, mas eu acho que você vai ficar empolgado. Chega comigo nesse like aí, posso contar? Um likeaço, e se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, eu te quero aqui, eu faço questão de você aqui, poxa vida. Quero te lembrar também que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol, se acertar fica excelente, e amanhã tem a Champions League. Tenho 3 recados urgentes aqui pra te passar. Primeiro recado, é pra você se divertir. Segundo, pra jogar com responsabilidade. E terceiro, é pra maior de 18. Estamos de boa? Maior de 18, responsabilidade, se divertir, é só. A 1xBet é top, totalmente de confiança, tá totalmente legalizada. Vai, 1xBet. Primeiro comentário fixado, se cadastre pelo meu link e use o cupom JUBA. Aí você me dá essa moral também. Fala assim, ó, vou usar o cupom JUBA aqui na 1xBet, que aí eu vou dar uma moral pro meu camarada do canal do Juba lá. E aí eu te agradeço. Ó, amanhã o UEFA Champions League. Aqueles fregueses do São Paulo Futebol Clube vão jogar. Então tem o Girona contra o Liverpool, nosso primeiro freguês aqui. A vitória do Girona paga 6,55, a do Liverpool paga 1,50. Acho que o Liverpool ganha do Girona mesmo fora e tá pagando legal 1,50. Ó, tem o Atalanta com o Real Madrid, Bayer Leverkusen contra a Inter de Milão. Olha que jogo top, 2,27 pro Bayern, 3,27 pro Inter de Milão. Tá no primeiro comentário fixado. Se cadastre pelo meu link e usa o cupom JUBA. Tamo junto. Valeu, xBet! Olha só. Galera, vamos lá. Hoje eu não escrevi nada aqui não, hein? Tem nada escrito aqui não. Ó, caderninho, ó. Vou jogar longe também, que também. Olha só, vamos começar aqui pelo Júlio Casares, o que ele falou com o Zubeldia, que eu acho que nós vamos pegar uma linha cronológica do vídeo aqui, uma timeline exata para interpretar e entender bem as chegadas no São Paulo, as mudanças e o que o São Paulo espera pro ano que vem. Vamos lá, o Júlio Casares ouviu do Zubeldia na última coletiva no Morumbis, que o São Paulo precisa de 5 reforços e coisa e tal. E também ele falou que o Luciano, a diretoria, sabe o que eu penso, não sei o quê. Então o Luciano, ele já deve ter pego o boné para ir embora. O São Paulo deve oficializar isso muito em breve. O Luciano deve aceitar a proposta agora de fora do Brasil, onde ele teria quase 3 vezes, ganhar quase o triplo do que ele ganha no São Paulo. Não existe mais possibilidade do Luciano ficar lá. Ele pode ficar ainda? Acho que pode, mas vai ser um erro tremendo do próprio Luciano, vai ser um erro do Zubeldia, um erro do Júlio Casares. Não tem cabimento ele não abrir espaço nessa folha salarial para abrir espaço pro Oscar, que vai ganhar legal, não é muito não. Bom, enfim, aí o Júlio Casares chegou pro Zubeldia, uma reunião que eles tiveram, e aí a conversa foi o Zubeldia pedindo 5 reforços e o Casares dizendo que não, são 2 reforços, é pontual. Vendi o Pablo Maia, eu trago um volante. Vendi o Rafael, eu trago um goleiro. É mais ou menos assim. Então ele falou, ó, nós vamos trazer o lateral esquerdo, o Wendel, e também vamos trazer o meia Oscar. São esses nomes, é o que o São Paulo quer, é o que o São Paulo está em cima. Plano A, plano B, plano C, o Wendel e Oscar. O Zubeldia, na última coletiva agora, depois do Botafogo aí, ele pegou o telefone e ligou pro Oscar, falou que ligou pro Oscar e também para um outro jogador que depois surgiu, que é o Wendel. E ele mesmo conversou com os caras e ele mesmo pediu pros caras virem sim, e ele conversou, já preparou todo o terreno, falou que os jogadores serão muito importantes. Meus amigos, é quase impossível dar errado desse jeito. Porque o Zubeldia, turrão, teimoso, que tem medo da própria sombra, né? Não ataca os times quando tem 2 jogadores a mais. Dessa vez, ele vai chegar o Wendel e o Oscar pra ele. Ele tem bagagem de carreira pra
dirigir um time com o Arboleda, Alan Franco, Wendel, Oscar, Lucas Moura, Caleri? Acho que não. Mas, enfim, ele será o técnico, aparentemente. Se o São Paulo não mudar, eu acho que o São Paulo deveria ainda, mas o São Paulo aparentemente não vai demiti-lo agora em dezembro. Começamos dezembro já, 9 de dezembro, né? O São Paulo não deve demitir ele agora em dezembro. Então ele deve ser o técnico da pré-temporada e o técnico que vai iniciar o Paulista. Ele já falando com o Wendel e com o Oscar, ele abre o caminho e não vai ter aquele problema do Rames, por exemplo, que chegou para não jogar. Não vai ter o problema do Galopo, que chegou para não jogar. Alguns casos nós tivemos que o cara chegou e o São Paulo nem utilizou. Então agora, com o Zubeldia falando com esses reforços, esses caras chegando, eles vão ser titulares do São Paulo. Também pudera, né? Imagina que chega o Oscar e ele coloca no banco do Luciano, que nem é meia. Aí é papo de... não é pra demitir o Zubeldia. Tem que chamar ajuda pra ele. Tem que falar, nós vamos ajudar você, chama alguma ajuda. Não pode demitir um cara desse e largar ele na rua sozinho. Se ele colocar o Luciano e não o Oscar, não pode deixar ele na rua sozinho. Tem que chamar ajuda. Mas acho que não vai ser o caso. Primeiro, porque o Luciano vai sair. Segundo, porque o Zubeldia falar com o Oscar e com o Wendel foi top. E aí, o que nós temos então? O São Paulo pediu também para o Zubeldia usar a base. E o Zubeldia teria sido totalmente flexível e dado esperanças para a diretoria do São Paulo de que ele fará exatamente aquilo que o São Paulo quer, que é sim utilizar a base. A base mesclada com os jogadores que lá estão. Base junto com o Caleri, junto com o Lucas, junto com o Alan Franco, junto. Então o São Paulo ele vai ter agora, tudo dando certo, ele vai ter Rafael no gol. Um lateral direito que talvez seja o Moreira, Igor Vinícius, ali talvez precise. Se o São Paulo mandar o Moreira embora, tem que trazer um cara para titular. Titular do Igor Vinícius, titularzão mesmo. Agora, tirando essa lateral direita, que pode ser um problema, Arboleda ou... acho que o Arboleda volta pro time, tem Sabino, tem Contensori, com o Alan Franco e o Wendel. Aqui é seleção. Na moral, é seleção. Nós temos Pablo Maia e Alisson que já voltaram pro time de São Paulo. Já estão com o Zubeldia para o próximo treino. O Alisson já jogando e o Pablo Maia disponível, já estava disponível. São Paulo poupou nesse ano porque ano que vem quer força máxima do Pablo Maia. Então a dupla de volantes titular e monstruosa campeã voltou. Lucas Moura e Oscar, Caleri e mais um, sendo William Gomes, sendo Ferreirinha, sendo Eric, quem quer que seja, André Silva no ataque junto com, ou no lugar do Caleri, é muito time. Você pode aí falar, mas peraí, não tem técnico, e eu até... tá ligado que eu concordo com isso aí. Mas, se o Zubeldia não puder mexer muito, não tiver condição de atrapalhar muito e permitir que Lucas jogue na melhor posição, permitir que Oscar jogue na melhor posição, o Wendel, que ele faça o futebol dele, o Zubeldia tem pouco a atrapalhar esse time, eu acho que o time daria super certo, tá? Então, o Wendel, ele está meio que apalavrado com o São Paulo, já está com quase 2 pés no São Paulo. Ele, conversando com o Zubeldia, ele ficou interessadíssimo no São Paulo. No São Paulo já era interessado, mas o Zubeldia demonstrou total confiança, conhecimento dele. E o Wendel teria ficado muito surpreso, porque ele falou, peraí, o Zubeldia me conhece tanto assim, cara? Ele sabe todas essas características a meu respeito? Então o Wendel teria ficado assim, incrédulo, impressionado, e falou, poxa, que bacana, vou lá trabalhar com o São Paulo, com o Zubeldia. E ele está para fechar. O São Paulo deve anunciar os dois juntos. Assim como o São Paulo anunciou Rames Rodrigues e Lucas, agora chegou a vez de Oscar e o Wendel também. E o Oscar, primeiro ponto que ele facilita para o São Paulo, que ele aceita a principal condição do São Paulo, é a redução salarial. O São Paulo, tem gente por aí falando que ele aceitou vir por 2 anos, de 2025 até 2027, com uma redução salarial, onde ele ganharia exatamente o mesmo salário do Lucas Moura. Casa de 1,5 milhão por mês dos vencimentos. O São Paulo trouxe Lucas e Rames para ganharem cada 1,5 milhão por mês e os caras estarem no mesmo patamar, cara vindos da Europa para destruir e tal. E aí o São Paulo não deu certo com o Rames Rodrigues e agora a bola da vez é o Oscar. E aí o Oscar jogaria com o Lucas, seria esse meia criativo para jogar junto com o Lucas e ganhar esse 1,5 milhão por mês. Esse tipo de situação ajudaria demais o time do São Paulo, principalmente
principalmente no setor criativo. O Wendel seria um setor criativo também, um lateral esquerdo, mas que sabe cruzar, que sabe olhar para o centroavante e mirar a bola nele e acertar, dando condição para ele fazer um gol de cabeça. E o Oscar não, o Oscar é o meia mesmo criativo. Não são cruzamentos, é um passe açucarado, é uma condução de bola perfeita no meio-campo. É um cara, sim, em totais condições de jogo, números incríveis no futebol chinês. Não sei se dá pra... mas no futebol chinês... São números incríveis, exagerados ali no futebol chinês. Vem pronto, vem sem contusão. Aliás, não tem histórico de contusão. Isso é importante. E aqui o que nós temos hoje, e eu já vou antecipar alguns comentários aqui, é que assim, ó, muitos amigos aqui são paulinos vão falar assim, Juba, eu não queria o Oscar no São Paulo porque é a maneira que ele saiu. É o Judas e pá, Oscariotes e tal, que eu ouço aqui. Gente, vamos pensar no que o São Paulo era quando o Oscar saiu e no que o São Paulo se transformou. Esse é o primeiro ponto. O São Paulo não tem um meia digno de vestir a camisa aí desde sei lá quem, cara. O Hernanes voltou já velho, sendo da China, ficou uma temporada e voltou e foi embora. O Kaká voltou com 34 anos, todo cheio de dores, jogou mais que todo mundo. Tanto o Kaká quanto o Hernanes voltaram meio de favor pro São Paulo. O São Paulo não pode mais ter um meia. Tá proibido. Vamos viver com Nicão, Benítez, Rames, caras que chegam sempre com um probleminha. Ou contusão, ou acima do peso, ou que não treina. O que nós nos tornamos, cara? Todos os rivais carregados de meia por aí. Nós temos que ter um meia clássico, um meia craque. Olha esse garro, não vou nem falar do Depay. Olha o que esse garro do nosso rival aqui, o Corinthians, fez crescer o futebol do Yuri Alberto, cara. Um bagre daqueles, foi artilheiro nacional quase. E porque o Garro joga o fino da bola. Preciso falar da trajetória de Arrascaeta no Cruzeiro e no Flamengo. É bobeira falar isso aí. O Oscar no São Paulo, ele seria talvez melhor do que o Depay, Memphis Depay do Corinthians. O Garro no São Paulo talvez seja melhor do que o Memphis Depay no Corinthians, o Oscar no São Paulo. Por quê? Porque ele simplesmente, enquanto esteve na Europa, ele num time, o Depay em outros times, o Oscar jogou mais, brilhou mais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é, o Oscar saiu pela porta dos fundos, ele virou as costas pro São Paulo. Ele não está fazendo exatamente o oposto agora? Ele não está priorizando o São Paulo agora? Ele não está reduzindo o salário dele em quase 10 vezes, 9 vezes, 8? Ele está reduzindo muito. Um salário que é mais ou menos mais de 10 milhões de reais por mês. Ele está reduzindo para 1,5 milhão para vir para o São Paulo. Esse não é o antídoto contra aquele veneno que foi ele saindo do São Paulo? Ele saiu pela porta dos fundos, sim. Mas ele volta ajudando o São Paulo, sim. Se ele der certo em campo, vier para somar com o seu futebol um pouco do que o Lucas Moura tem feito, olhem o que o Lucas Moura tem feito, olha a discrepância técnica do Lucas Moura para com os demais, olha a diferença de quando o Rato pega na bola, o Luciano, Galopo, Nestor, olha a diferença de quando esses caras pegam na bola para o Lucas Moura. É um futebol totalmente animal, excelente, é muito melhor o Lucas. E o Oscar seria esse cara. Ele vai dividir a atenção da marcação com o Lucas. Ele vai ajudar demais todo o time do São Paulo e principalmente o técnico. E nós, São Paulinos, vamos poder finalmente voltar a sorrir. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!